Amados irmãos e irmãs que a partir deste momento começam a sintonizar-se conosco, estamos aqui na Capela do Santíssimo Sacramento da Igreja Matriz São Domingos de Gusmão, na cidade de Americana, e dentro de alguns instantes transmitiremos a Vigília Pascal Solene. Estamos chegando ao ponto maior da nossa Semana Santa e especificamente deste Tríduo Pascal. Peço a vocês que a partir deste momento também manifestem nos comentários as suas intenções, louvores, agradecimentos, bem como também compartilhem esta live, esta celebração com seus amigos, familiares, com as pessoas enfermas, idosas e também, é claro, através de suas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, também pelo WhatsApp. A Igreja celebra hoje o mistério pascal, o centro da nossa fé, a ressurreição de Jesus. Sem isto, não existe salvação dos pecados, não existem sacramentos, não existe igreja. A belíssima liturgia que realizaremos hoje nos apresenta toda a história da salvação, com todos os seus altos e baixos: criação, pecado original, alianças feitas por Deus e rompidas pelo homem, travessia do Mar Vermelho e outros elementos importantes, como tendo um sentido aos olhos de Deus. Nada foi desprezado. Quando olhamos para a nossa própria vida, muitas vezes ficamos sem entender como Deus pôde estar ausente em dado momento, ou como Ele pôde tolerar tal situação, ou porque permitiu que isto ou aquilo acontecesse. A solene celebração da ressurreição de Cristo afirma enfaticamente que Deus supera em muito nossa capacidade de compreender o sentido da vida. Ora, ao ressurgir dos mortos, Ele acende a chama da vida, representada pelo Círio Pascal, que logo mais iremos apresentar. Onde antes imperavam as trevas, até as testemunhas oculares das aparições do ressuscitado têm dificuldade em entender como a graça de Deus é capaz de romper o que para nós parece impossível, dar vida a um morto. A Páscoa é a vitória do amor, do bem e do perdão sobre o ódio, o mal e o ressentimento. Se Cristo ressuscitou, devemos amar, buscar a santidade e perdoar em imitação de nosso Senhor. A melhor celebração, de fato, a única aceitável da Páscoa, é a sua interiorização pessoal e manifestação visível através de nossos atos. Que Cristo faça de cada um de nós uma testemunha viva de sua ressurreição. Queridos e amados irmãos e irmãs, vamos aguardar então para que dentro de alguns instantes nós iniciemos a nossa Vigília Pascal.
resplandecente dissipe as trevas do nosso coração e nossa mente. Eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. Eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. Eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. Exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando, façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um rei anunciando. Alegre-se também a terra amiga, que em meio a tantas luzes resplandece, e vendo se passe a treva antiga, ao sol do eterno Rei brilha e se aquece. Que a Mãe Igreja alegre-se igualmente, erguendo as velas deste fogo novo, e escutem reboando de repente o aleluia cantado pelo povo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Sim, verdadeiramente é bom e justo cantar ao Pai de todo o coração e celebrar seu Filho Jesus Cristo, tornado para nós um novo Adão. Foi Ele quem pagou do outro a culpa, quando por nossa morte se entregou, para pagar o antigo documento, na cruz todo o seu sangue derramou. Pois eis agora a Páscoa, nossa festa, em que o real Cordeiro se imolou, marcando nossas portas, nossas almas, com seu divino sangue nos salvou. Esta é, Senhor, a noite em que do Egito retiraste os filhos de Israel, transpondo o mar vermelho a pé enxuto, rumo à terra onde corre leite e mel. Ó noite em que a coluna luminosa as trevas do pecado dissipou, e aos que creem no Cristo em toda a terra, em novo povo eleito congregou. Ó noite em que Jesus rompeu o inferno, ao ressurgir da morte vencedor, de que nos valeria ter nascido, se não nos resgatasse em seu amor. Ó Deus, com estupenda caridade, vemos no vosso gesto fulgurar. Não hesitais em dar o próprio Filho, para da culpa dos servos resgatar. Ó pecado de Adão indispensável, pois o Cristo dissolve em seu amor. Ó culpa tão feliz que há merecido a graça de um tão grande Redentor. Pois é
esta noite lava todo o crime, liberta o pecador de seus grilhões, dissipa o ódio e dobra os poderosos, enche de luz e paz os corações. Ó noite de alegria verdadeira, que prostra ao faraó e ao hebreu, que une de novo o céu e a terra inteira, pondo na treva humana a luz de Deus. Na graça desta noite o vosso povo acende um sacrifício de louvor. Acolhei, ó Pai Santo, fogo novo, não perde ao dividir-se o seu fulgor. Ser a Virgem da Bíblia generosa, ao Cristo ressurgindo trouxe a luz. Eis de novo a coluna luminosa, que o vosso povo para o céu conduz. O círio que acendeu as nossas velas, posta esta noite toda fulgurar, misture a sua luz à das estrelas, cintile quando o dia despontar. Que ele possa agradar-vos como filho, que triunfou da morte e vence o mal. Deus que a todos acende no seu brilho, um dia voltará sol triunfal. Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo o céu e a terra inteira. Meus irmãos e minhas irmãs, tendo iniciado solenemente esta vigília, ouçamos no recolhimento desta noite a palavra de Deus. Vejamos como Ele salvou outrora o seu povo e nestes últimos tempos enviou seu Filho como Redentor. Peçamos que o nosso Deus leve à plenitude a salvação inaugurada na Páscoa. Livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus Ele o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com a sua semente, para vos servirem de alimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a tudo que se rasteja sobre a terra, e que é animado de vida. Eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. A terra vós firmastes em suas bases,
Ficará firme pelos séculos sem fim. Os mares a cobriam como um manto, e as águas envolviam as montanhas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes, que passam serpeando entre as montanhas. Às suas margens vêm morar os passarinhos, entre os ramos eles erguem o seu canto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. De vossa casa as montanhas irrigais, com vossos frutos saciais a terra inteira. Fazeis crescer os verdes pastos para o gado, e as plantas que são úteis para o homem. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Quão numerosas, ó Senhor, são suas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispondes de modo admirável todas as vossas obras, dai aos que foram resgatados pelo vosso Filho a graça de compreender que o sacrifício do Cristo, nossa Páscoa, na plenitude dos tempos, ultrapassa em grandeza a criação do mundo, realizada no princípio, por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, de seus carros e cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, de seus carros e cavaleiros. Então o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles. E com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem que estava na frente colocou-se atrás, inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles, a nuvem era tenebrosa, para estes, iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios puseram a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, os seguiam mar adentro. Ora, de madrugada o Senhor lançou um olhar desde a coluna de fogo e da nuvem sobre as tropas egípcias e a pôs em pânico. Bloqueou as rodas de seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então os egípcios: Fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar,
para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios em fuga corriam ao encontro das águas. E o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinham entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhe formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Salmo responsorial. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar. Pois foi nele neste dia para mim libertação. Ele é meu Deus e eu louvarei. Deus de meu Pai, eu o honrarei. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. O Senhor é um Deus guerreiro, o seu nome é onipotente. Os soldados e os carros do faraó jogou no mar. Seus melhores capitães afogou no mar vermelho. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Afundaram como pedras e as ondas os cobriram. Ó Senhor, o vosso braço é de uma força insuperável. Ó Senhor, o vosso braço esmigalhou os inimigos. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Vosso povo levareis e os plantareis em vosso monte, no lugar que preparastes para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas próprias mãos. O Senhor há de reinar eternamente pelos séculos. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Oremos. Ó Deus, vemos brilhar ainda em nossos dias as vossas antigas maravilhas. Como manifestastes outrora o vosso poder, libertando um só povo da perseguição do faraó, realizais agora a salvação de todas as nações, fazendo-as renascer nas águas do batismo. Concedei a todos os seres humanos tornarem-se filhos de Abraão e membros do vosso povo eleito, por Cristo nosso Senhor. Amém. Livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: ó vós, todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa, senão o pão? Desperdiçar o salário, senão com satisfação completa? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Eis que fiz dele uma testemunha para os povos,
chefe e mestre para as nações. Eis que chamarás uma nação que não conhecias, e acorrerão a ti povos que não te conheciam, por causa do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, que te glorificou. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho, e o homem justo suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação. Assim a palavra que sai de minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará tudo que for de minha vontade, e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é a minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. E direis naquele dia: dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas. Entre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, única esperança do mundo, anunciastes pela voz dos profetas os mistérios que hoje se realizaram. Aumentai o fervor do vosso povo, pois nenhum dos vossos filhos conseguirá progredir na virtude sem o auxílio da vossa graça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Entoemos o hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvam o Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá no céu e paz na terra aos seus. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra
céus. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Deus, que iluminais esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor, despertai na vossa Igreja o espírito filial, para que inteiramente renovados vos servamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois, se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com o Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem mais poder sobre Ele, pois Ele que morreu para o pecado uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo, sei que procurais Jesus, que foi crucificado.
ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje, depois de toda a caminhada quaresmal, chegamos à celebração da Páscoa do Senhor. Aliás, ela já começou na Quinta-feira Santa, mas vislumbramos já a realidade da ressurreição do Senhor. A morte não pode mais opor-se à vida, porque o amor de Deus, a vida de Deus, foram mais fortes que o pecado e a morte. Estes foram vencidos. Pois bem, as portas da vida que não termina foram abertas pelo Cristo, que é o primogênito dentre os mortos. Como é rica esta celebração! Devido às circunstâncias, às restrições que nós estamos vivendo por conta da pandemia do coronavírus, estamos celebrando de forma abreviada, mas garantindo a riqueza dos símbolos que se fazem presentes nesta belíssima vigília. Aliás, ela sempre começa após o pôr do sol do sábado e deve terminar antes do nascer do sol do domingo da ressurreição. Mas já celebramos de fato a ressurreição, porque naquela manhã do primeiro dia da semana, isto é, o domingo, o túmulo foi encontrado vazio. Mas quero aqui destacar alguns elementos simbólicos muito importantes e eloquentes da presente liturgia. O primeiro elemento é o fogo. Nós não fizemos a fogueira como de costume, mas trouxemos uma vela com a qual acendemos o círio pascal. O fogo tem a propriedade de purificar. Nós sabemos que os metais preciosos geralmente são purificados no fogo. O fogo faz regenerar. O fogo é símbolo do amor, símbolo da paixão. Mas também nas escrituras sagradas, o fogo é um símbolo da ação do próprio Deus, com a sua santidade, a sua transcendência junto do povo. O fogo é um sinal teofânico, isto é, de manifestação do próprio Deus. Em diversos momentos, o fogo aparece, como no Sinai e outros momentos. Mas
Hoje, meus queridos irmãos e irmãs, o fogo, ele significa a nova criação a partir da ressurreição de Jesus. Assim como o fogo tem o poder de purificar, nós somos purificados por este fogo novo, porque libertados das amarras do pecado e da morte, para renascermos como um povo novo, o povo do Senhor. E junto a este simbolismo do fogo, nós encontramos a luz. O círio pascal, que aqui está, é um símbolo bastante eloquente do Cristo vivo, ressuscitado, luz que brilha e dissipa as trevas do pecado e da morte. Quando o círio pascal adentra a igreja e os fiéis vão acendendo as suas velas, é um símbolo de que Cristo, por onde passa, ilumina e nos torna também luz para dissipar a escuridão. Este símbolo da luz é símbolo do próprio Cristo, que tem a sua força fecundante. Aliás, quando na celebração do batismo, o sacerdote coloca o círio pascal na água para abençoá-la, isto é também já um símbolo da água que tem a sua força de gerar a vida. E claro, a luz também revela toda a verdade. Quando estamos imersos nas trevas, nós não temos a capacidade de enxergar as coisas, de enxergar as suas cores, de enxergar as suas formas. Quando a luz se torna presente, nós podemos ver, podemos verificar, podemos nos orientar. A luz revela a verdade de todas as realidades. A luz revela o bem. A luz revela as coisas boas. A luz nos faz, enfim, contemplar a vida. Também na Sagrada Escritura, Deus é chamado de luz. Jesus é a luz. E quem crê nesta luz, torna-se luz e caminha na luz. Queridos e amados irmãos, eis o símbolo da luz maior, o símbolo de Jesus ressuscitado, que traz aqui os cravos, que recordam a sua paixão e morte, que recordam as estruturas religiosas, sociais, políticas, geradoras da morte. Também temos aqui os algarismos do ano que estamos, 2020, para lembrar que Jesus é o Rei, o Senhor da história. Temos também as duas letras, o Alfa e o Ômega, que nos afirmam que Jesus é o princípio e o fim de todas as coisas. E o terceiro símbolo que eu quero aqui trazer é a água. Hoje a leitura é repleta de tipologias batismais. A água, ela é geradora de vida, capaz de fecundar a terra. Quando não existe água, entramos em desespero porque não existe vida. Anos atrás, tivemos aqui na nossa região, em algumas regiões brasileiras, uma crise hídrica. Como foi difícil aquele período. Nos mostrou a necessidade que nós temos da água, diria até a dependência que nós temos da água. A água que lava,
mas para lavar torna-se ela mesma suja. Assim Cristo, ao entregar-se por nós, assumiu a fraqueza, o pecado humano, mesmo sem ser ele pecador, para que nós fôssemos purificados. O sangue de Cristo é o sangue que nos lava com a água e nos torna novos. O batismo torna presente esta realidade. Aliás, pelo batismo nós somos inseridos também no mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. O sentido da imersão na água. Com Cristo morremos e com Ele, ao emergir, ressuscitamos. Eis aí que em Cristo nós ressurgimos como novas criaturas, livres da mancha do pecado original, inseridos no seu mistério pascal, membros do novo povo de Deus, isto é, a Igreja. Junto a estes símbolos, meus queridos irmãos e irmãs, nós também hoje ouvimos a palavra de Deus. A liturgia da palavra, um pouco mais longa hoje, é um panorama de toda a história da salvação. São 7 leituras do Antigo Testamento. Nós fizemos aqui a opção por 3, como nos é permitido. Uma leitura da Epístola e o Evangelho. Mas notemos a dinâmica destas leituras, que vai desde a criação, sobretudo a criação do homem e da mulher, até a sua recriação através da Páscoa de Jesus. Aquela antiga criação é recriada, porque resgatada, redimida pelo mistério pascal, isto é, pela paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas notemos aqui alguns elementos presentes. A primeira leitura do livro das origens, o Gênesis, nos traz a criação de Deus. O homem, o ser humano, está no centro desta criação. Deus criou tudo e viu que tudo era bom. Depois, na segunda leitura que omitimos, aqui nos mostra o pacto entre Deus e Abraão, que lhe faz uma promessa de terra e descendência. É o início daquilo que depois seria o povo de Deus. Abraão tem fé. O seu sacrifício, que acabou não sendo do seu filho, revelou a sua confiança, a sua fidelidade incondicional a Deus. Depois da terceira leitura obrigatória, a travessia do Mar Vermelho, é o livro do Êxodo. O povo é libertado do Egito. Deus, pela mediação de Moisés, tira o povo da escravidão e conduz para a liberdade. Embora perseguidos, Deus se utilizou de todos os meios possíveis para que esta travessia fosse possível. As águas do Mar Vermelho também são tipologias do nosso batismo, porque passando por esta água, as águas do batismo, nós também passamos da escravidão para a liberdade, das situações de morte para a vida que Deus nos dá. Na quarta leitura, vimos que este povo muitas vezes vacilou, e uma consequência bastante séria dos vacilos ao longo da história foi o exílio na Babilônia. A quarta leitura, que também omitimos, do livro do profeta Isaías, capítulo 54. Foi um momento duro, difícil para o povo, mas Deus, como de fato vimos na quinta leitura
leitura, ele faz e cumpre as suas promessas, chama para o banquete da vida. O banquete de que fala a quinta leitura é o sinal dos tempos da salvação que hão de chegar para a humanidade, para o povo de Deus. Deus que sempre é fiel. O povo nem sempre foi fiel, por isso sofreu muito ao longo da história da salvação, não como castigo de Deus, mas como fruto da sua infidelidade. E é isto que nos mostraria a sexta leitura do profeta Baruque. E a sétima leitura, de forma mais explícita, apresenta o advento de uma nova e insuperável aliança, e dela nos fala a leitura do Novo Testamento, que é da carta de São Paulo aos Romanos. Aquela aliança acontece e é selada na Páscoa de Jesus, na sua morte, no seu sangue derramado na cruz e na sua ressurreição. Deus cumpriu a promessa, Deus não vacila jamais. Ele fez tudo o que disse que iria fazer. E é este memorial que nós hoje celebramos. O Evangelho nos faz deparar com o túmulo vazio, não está lá. Assim que aquelas mulheres se aproximam do túmulo, são avisadas, como vimos no relato do Evangelho, de que Jesus ressuscitou. Aquele anjo mensageiro do próprio Deus o afirma. Elas se alegram, embora assustadas, e correm para dar o aviso aos discípulos de Jesus, mas no meio do caminho o próprio ressuscitado aparece a elas. Que experiência bonita de encontro com aquele que morreu, mas está vivo. É a experiência de encontro com Jesus ressuscitado que enche o coração de alegria e gratidão, tanto que elas se prostraram diante dele e abraçaram os seus pés. Mas elas têm um recado. Aquelas mulheres, elas recebem a missão importante de anunciar aos discípulos de Jesus que ele já não está mais entre os mortos, vive, e querem encontrá-los, não em Jerusalém, centro do poder econômico e religioso, não, pede que os discípulos se dirijam o quanto antes para a Galileia dos pobres. A Galileia dos pobres. Sim, o ressuscitado é sinal de vida nova, junto a gente pobre, junto àqueles que padecem por muitos e muitos motivos, frutos de estruturas marcadas pelo pecado e pela morte. Meus amados irmãos e irmãs que nos acompanham neste momento, nosso coração está cheio de alegria, porque hoje nós tornamos presente de forma memorial nesta rica liturgia tão grande mistério, o mistério central da nossa fé cristã, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É o mistério que nos trouxe a vida e nos conduz cada vez mais para a vida plena, para a vida verdadeira. Vamos sempre buscar o encontro com Jesus ressuscitado, cheios de esperança e de alegria. Ele ressuscitou verdadeiramente. Deus não o abandonou na morte, e se assim nele nós cremos, jamais seremos também abandonados à morte, mas alcançaremos a vida plena naquele que é o único capaz de dar esta mesma vida. Assim seja.
Faremos neste momento a renovação das promessas do nosso batismo. Meus irmãos e minhas irmãs, pelo mistério pascal fomos no batismo sepultados com Cristo, para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, terminados os exercícios da Quaresma, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e suas obras e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. Por isso eu vos pergunto: para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, renunciais ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo o que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão de todo pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Celebrando esta santa vigília da ressurreição do Senhor, apresentemos a Deus as nossas preces, e a cada prece apresentada iremos dizer: Senhor, ouvi vosso povo. Senhor, ouvi vosso povo. Renovai a vossa Igreja com a Páscoa de vosso Filho, que ela sempre se comprometa com o batismo que recebeu. Nós vos pedimos. Senhor, ouvi o vosso povo. Dai perseverança e força aos novos cristãos que nasceram nas águas do batismo nessa noite. Nós vos pedimos. Senhor, ouvi o vosso povo. Que a força de Jesus ressuscitado nos faça experimentar a profunda alegria que brota de uma vida nova, que rompe com todas as forças de morte. Nós vos pedimos. Senhor, ouvi o vosso povo. Visitai-nos diante dos sinais de mortes presentes em nossa sociedade atual, para animarmos na esperança de vossa ressurreição. Senhor, nós vos pedimos. Senhor, ouvi vosso povo. Recebei, ó Deus, as preces que colocamos diante de vosso coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta alegria, possamos participar
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que os agrade, Senhor nosso Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas as preces do vosso povo, para que a nossa vida, que brota do mistério pascal, seja por vossa graça penhor da eternidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar, mas sobretudo nesta noite em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte e ressurgindo deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, nós vos pedimos por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo José Roberto e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos a noite santa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós as oferecemos também por aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu
e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Por Ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de quem entres em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo. Oremos. Ó Deus, derramai em nós o vosso Espírito de caridade, para que, saciados pelos sacramentos pascais, permaneçamos unidos no vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos e amados irmãos e irmãs, é Páscoa. A vida venceu a morte, como dissemos na nossa homilia. Somos felizes. Nosso coração vive
num júbilo constante, porque Deus nos amou desse jeito. Ele veio, ofertou a si próprio no lenho da cruz e ressuscitou para que a vida fosse uma realidade cada vez mais presente em nossa existência. A vida do cristão tem sempre uma dimensão pascal. Nossa vida de peregrinos é pascal. A morte corporal pela qual um dia todos nós vamos passar é pascal, até chegarmos à plenitude da vida. Não nos cansemos de viver de acordo com esta condição que Cristo adquiriu para nós e da qual nós participamos em função do nosso batismo. É Páscoa, é vida. Não é festa de comércio, não é festa de chocolates, não é ocasião, embora não seja possível atualmente, para viagens, para praias. Não é por isso que é feriado nestes dias. É feriado para que nós possamos celebrar dignamente na liturgia a Páscoa do Senhor. E é verdade que neste ano, nossa quaresma e a celebração da Páscoa, e ainda vamos aí estender por alguns dias esta situação de quarentena, de isolamento por conta da pandemia do Covid-19, o coronavírus. Mas é necessário para que preservemos a vida. Vamos viver este momento singular de nossa história, também em perspectiva pascal. Infelizmente, por conta desta pandemia, muitos de nossos irmãos e irmãs pelo mundo todo, até hoje, contabiliza-se mais ou menos 103 mil pessoas. Não é pouco. Pessoas que celebraram antecipadamente a sua Páscoa definitiva. Não estão mortas. Confiamos na bondade de Deus. Confiamos na misericórdia de Deus, que é maior até mesmo que os nossos pecados, nossas fragilidades, nossos erros. Mas que, passada esta tempestade pandêmica que vivemos, se vislumbre diante dos olhos da humanidade um tempo novo, um tempo diferente, um tempo de ressurreição, um tempo de vida, que seja uma oportunidade aproveitada. Não a percamos, uma oportunidade que se aproveite para rever a maneira de nos relacionarmos com as pessoas, a maneira de nos organizarmos como igreja e, sobretudo, como sociedade humana. Uma pandemia desta nos faz pensar, irmãos e irmãs, é preciso rever, segundo a Páscoa de Jesus, o nosso jeito de ser. Porque se ainda existem tantas situações de morte, de fragilidade, que vieram à tona nesta pandemia, a morte não é só por causa das pessoas que foram infectadas. A morte já vem acontecendo há muito tempo, por muitas estruturas que atingem, sobretudo, as pessoas mais vulneráveis e pobres. A pandemia apenas fez aparecer tudo isso. É sinal, devemos ler os sinais dos tempos. É sinal de que nós precisamos
assimilar ainda mais em nossas vidas o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nossa sociedade ainda sustenta tantas situações e estruturas geradoras de morte, então nós não acolhemos e não vivemos devidamente, não vivemos como deveríamos a condição de novo povo de Deus, de povo ressurgido, de povo liberto, de um povo que deixou lá para trás o pecado e a morte, que tem um coração renovado, e uma humanidade com um coração renovado, claro, transforma, converte, muda as realidades de morte em realidades de vida, porque repito o que disse no começo: a vida do cristão só pode ser compreendida à luz do mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja esta nossa peregrinação, que seja esta nossa caminhada um contínuo desenrolar, aprofundar tão grande mistério que está em nós, mas nós também precisamos estar nele, mergulhar no mistério de Deus, mergulhar no mistério de Cristo. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, sobretudo membros aqui da paróquia São Domingos de Gusmão, da cidade de Americana, São Paulo, outros irmãos e irmãs que nos acompanharam, que nos acompanham, amigos, familiares de outras cidades, oxalá até de outros países, né? Hoje a internet é capaz de nos levar para muito longe, não tem barreiras. Disse estas palavras para desejar a cada um de vocês uma santa e feliz Páscoa. Que seja santa, porque é a graça de Deus sobre nós e é graça santificante que nos torna também santos. E seja feliz. Não pode haver felicidade maior que perceber que, quando frágeis, pequenos, envolvidos na morte, prostrados, nós fomos resgatados, reerguidos pelo amor de Deus na pessoa de Jesus. Por isso a Páscoa é santa, é feliz, e é esta Páscoa que, em nome de toda a paróquia São Domingos, eu quero desejar a cada um de vocês que nos acompanha. Viva cada vez mais a Páscoa do Senhor. Viva diferente, para que ela seja uma realidade. Faça de cada dia de sua vida uma oportunidade para encontrar-se como aquelas mulheres, como outros discípulos, conforme vamos ver no tempo pascal, também se encontraram em seu caminho com o próprio Cristo ressuscitado, experimentaram Ele, se alegraram com Ele. Nós podemos fazer a mesma experiência que eles fizeram no hoje de nossas vidas, tão intensa e verdadeira quanto, porque Ele não nos abandonou, Ele está conosco. Podemos encontrá-lo, podemos experimentá-lo e podemos mudar, pois Páscoa é passagem, é mudança, é vida,
é felicidade plena, é o amor de Deus reinando em nosso meio. Por isso, repito mais uma vez para vocês: uma santa e feliz Páscoa. E eu quero aproveitar esta oportunidade para agradecer as pessoas que se envolveram nesta quaresma e, sobretudo, com o início do isolamento, da quarentena, para que as nossas liturgias acontecessem e fossem transmitidas para chegar até vocês. Muita gente fica parabenizando o padre só veio para celebrar, porque também estou em isolamento. Mas tudo isso aqui aconteceu porque algumas pessoas que estão aí atrás das câmeras vieram. São poucas, é claro, porque não podemos correr nenhum risco de disseminação do coronavírus. Pessoas que vieram com toda a cautela, com todos os cuidados de higiene, precaução, mas que, de uma maneira ou de outra, cada qual na sua função, colaboraram para que tudo acontecesse. Por isso eu peço a vocês que nos ouvem, rezem por essas pessoas, assim como os médicos nos hospitais, demais profissionais da saúde, aqueles que nos atendem nos serviços essenciais. Eles também estiveram aqui para que nós pudéssemos continuar a nossa caminhada pela liturgia nesta quaresma e nesta Páscoa. Então, muito obrigado a todos que ajudaram, que vieram todos os dias, inclusive, aqui para os preparativos e para as transmissões. E por fim, amados irmãos e irmãs, eu quero lembrar a vocês que amanhã, dia 12 de abril, é o domingo da Páscoa na ressurreição do Senhor. Teremos a transmissão da nossa única missa, 10 horas da manhã. Então, guardem bem este horário. Neste domingo, amanhã, 10 horas da manhã, vamos transmitir a Eucaristia da Páscoa diretamente aqui da Igreja Matriz São Domingos. Nós vamos agora à bênção final, a bênção solene de Páscoa, e a cada invocação vocês também podem responder cantando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Tenham todos uma boa noite e um bom descanso. Obrigada igualmente.